Cara, uma coisa que eu acho muito importante da gente falar hoje, Jaime, é essa relação do LoL com do LoL com a Fúria com o LoL. Porque a Fúria nasce no CS, né? Sem O nascimento... Quando foi que a Fúria nasceu? A gente foi fundado em 2017. Você já tava lá desde o início? Desde o início. 2017. Só tinha um time de CS no início? Como é que A gente era? começou com um time de Counter-Strike lá em Uberlândia, né? Em Uberlândia. A gente tinha o Guerri lá, nosso... Era capitão na época, depois se tornou treinador. Era uma operação muito pequena, praticamente ali 7, 8 pessoas. E de repente, hoje a gente tá lá, sei lá, 200 pessoas, atletas, operações em vários países. Mas a gente não era conectado com o LoL naquele momento, né? Eu tenho que ser sincero, né? Que eu vinha do Dota, né? Você veio do Dota? Tenho milhares e milhares de horas de Dota. Mas hoje, praticamente, eu jogo mais LoL do que Dota. Então eu acabei sendo convertido aqui pra nova modalidade. Hoje em dia a Fúria tem quantas modalidades? Você sabe de cabeça? Nossa, essa pergunta, provavelmente acho que tá em umas 8, 10 títulos diferentes, assim, Nossa, né? Você muita falar coisa. de Apex, Rocket League, Valorant, Rainbow Six, Counter-Strike, LoL... Cara, até é difícil às vezes lembrar, né? Até peço desculpa se PUBG Mobile, Street Fighter... Ah, vocês estão também em Fighting Games. Ah, FIFA e tal, tipo assim, cara, são tantas coisas de modalidade dentro da Fúria, né? Até difícil pra gente acompanhar às vezes. Mas a gente vê que o Counter-Strike, querendo ou não, ele foi a principal modalidade da Fúria e é talvez a principal modalidade da Fúria em termos de audiência e tudo mais. Mas hoje a gente tem uma operação bem diversificada. E assim, eu acho que é importante a gente falar dessa relação da Fúria com o LoL, porque muitas pessoas do cenário de LoL não têm a menor noção da grandeza da Fúria. Foi uma das coisas que eu vi quando a gente publicou. Eu vi um comentário assim que eu falei, pô, isso aqui eu vou levar pro programa. O cara falou, Fúria não tem título, não consegue nada, não sei o que lá, não investe no LoL e foi pra LTA. Cara, assim, a Fúria é um time que investe muito, tem uma puta estrutura. Pra quem não conheceu, inclusive, tem no meu canal lá um gank mitológico que eu vou visitar a Fúria, é um negócio de louco. Então eu queria que... no escritório antigo ainda. Não, agora, no novo. Agora? Eu fui lá. Legal, Putz, escritório novo foda, incrível. legal, né? Ficou sensacional. Estrutura, eu falei até pro Vitor lá no dia e pro maestro, me lembrou muito uma parte da Riot, né, dos nossos escritórios lá de LA, né? Já fui lá, legal. É incrível. Então, assim, as estruturas, os investimentos da Fúria são sempre muito, muito grandes e acho que a galera do LoL não tem essa magnitude. A galera não entende o que é a Fúria. Você tem uma ideia de por que você acha que existe essa desconexão um pouquinho da galera da Fúria, do LoL com a Fúria? Porque acho que tem muito a ver com o jeito que vocês entraram. Porque vocês entraram naquela parceria com... meio né? de lado ali, Como né? é que foi esse interesse do LoL pela Fúria? Assim, só pra explicar primeiro essa dúvida, né? Por que existe essa falha de percepção, né? Porque, querendo ou não, quando a gente compara esportes eletrônicos, às vezes com esportes tradicional, e é muito comum a gente colocar tudo numa caixa só. E esportes é tudo uma coisa só. Só que no esporte tradicional, por exemplo, o mundo do basquete é um mundo completamente diferente do mundo do futebol. 100%. Então, o torcedor do Dallas Cowboys talvez não saiba que exista o Corinthians, por exemplo. Né? E o Corinthians é o maior clube do Brasil. Eu sou corintiano, eu tenho que falar isso. Flamengo. Sou corintiano, eu tenho que falar isso no futebol. Mas assim dentro do cenário de esportes, é natural, né? Que às vezes o fã do Counter-Strike também não entenda muito a realidade do League of Legends. Então, não é todo fã que tem esse crossover de modalidade. Perfeito. Né? Então, tipo, o League of Legends é uma bolha daquele público ali que consome o jogo, que consome tudo que é relacionado à modalidade. Então, nem sempre o mesmo fã do LoL é o fã do Counter-Strike, o fã do Valorant. Mas em termos de modalidades, tudo a Fúria tá muito bem posicionada assim, em diversas modalidades, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas falando sobre o LoL especificamente, a gente entrou lá atrás, se não me engano foi 2020, né? Foi quando a gente fez a parceria com a Uppercut, naquela época. Nossa, achei que tinha sido antes. Se não me engano, foi 2019 ou 2020, tá? Eu acho que foi por aí. Se eu estiver enganado. Eu acho que foi antes, tá? Foi 19. Acho que foi 19 ou 18. Provavelmente foi por aí, nessa época. E a gente não entrou como Fúria exatamente, né? Exato. Isso é engraçado, porque, Chaep, na época, eu sou do Counter-Strike, tá? Eu falei, eu sou do Dota, eu sou do Counter-Strike. Então, tipo assim, ter uma line de LoL, pra nós, naquela situação, parecia muito complexo, assim. Tipo assim, cara, como... Porque assim, eu conhecendo um jogo, como eu faço esse papel às vezes ali, eu fazia mais esse papel, hoje eu não faço mais. Saber do jogo, entender sobre a modalidade era algo importante antes da gente investir, ter uma modalidade, ter um time e tudo mais. Então o LoL parecia muito distante pra gente. Então entrar na Uppercut na época, a gente entrou porque a gente acreditava que era um passo importante antes de se virar uma franquia.
A gente achou que ia ter algum benefício melhor, né? De estar na franquia, Sim. de já estar no CBLOL quando fizesse essa mudança de chave. Acabou que o benefício não foi tão grande assim quanto a gente imaginava, mas ajudou, obviamente, né, no processo e tudo mais. Mas a gente se conectou com a Uppercut, tanto é que era Fúria Uppercut. Sim. A nossa operação era praticamente terceirizada, né? Então, tipo Exato. assim, a gente tava meio que numa curva de aprendizado, tentando entender como que era o cenário de League of Legends, como que a gente poderia trazer um pouco mais do nosso DNA. A gente tá nessa curva, assim, não até hoje, né? A gente já aprendeu bastante coisa, a gente já melhorou muitos processos, desenvolvimento de jogadores. Hoje a nossa Academy da Fúria tem jogadores espalhados em todos os times do CBLOL. Então, assim, a gente já vê o nosso DNA de formação de jogadores, de desenvolvimento, de profissionalismo, dando resultado overall no cenário. E agora a gente tá começando a colher os frutos de também ter grandes jogadores dentro da Fúria. Né? Então, assim, por exemplo, a gente pega o Ayu, talvez um dos principais nomes do League of Legends nacional hoje pro futuro. Foi cria da casa, trainee, Academy, tá no CBLOL e sendo uma das grandes referências. Então, assim, aos poucos a gente foi colocando o nosso DNA, entendendo como funciona o jogo. É óbvio que em alguns momentos a gente faz umas apostas e fala assim, opa, vai dar certo É e não normal, dá certo. Ou vocês são muito loucos e dá errado. Mas assim, dentro da nossa história Fúria, e não só do League of Legends, a gente acreditava que se a gente quisesse fazer coisas diferentes, a gente precisava fazer coisas diferentes, né? Se a gente quisesse conquistar resultados diferentes, a gente precisava fazer coisas diferentes. Então, às vezes, a gente arrisca mesmo, assim, a gente quer tentar, e não é por falta de tentativa, não é por falta de investimento. Jamais. O cenário é muito limitado em termos de talent pool, não só para jogadores, mas também para comissão técnica. Então, a gente tá tentando meio que se reinventar, às vezes, ali. Alguns momentos a gente acerta, outros momentos não. Mas não é falta de querer o melhor e de querer ser mais competitivo. A entrada de vocês lá com o Uppercut, então, fazendo essa fusão, foi mais... Você julga que... Assim, porque condições de comprar a vaga, por exemplo, vocês tinham. De começar 100% do Fúria. Vocês optaram por fazer um merge pra entender mais um cenário que vocês não manjavam? É tipo isso? Sendo bem aberto e sincero, que eu acho que é a ideia do bate-papo, a gente não tinha ideia de como que seria o processo seletivo, né? A gente não tinha, assim, não existia uma informação muito clara. Não, tô falando de quando vocês entraram. Não, exatamente. Ah. Então, tipo assim, a gente sabia que poderia se tornar uma franquia, Sim. que era essa a nossa tese, porém, não existia a informação sobre como que seria essa regra de selecionar Perfeito. os times. Então, assim, qual que era a nossa tese? Estar no CBLOL nos dá um passo à frente na seletiva. Uhum. Felizmente, a Fúria, ela tem 100% de aproveitamento em qualquer seletiva de liga. Verdade, verdade. Então, assim, a gente acreditou que estar no CBLOL era um passo à frente que nos daria uma vantagem numa seletiva que fosse ter naquele momento lá em 2019, 20, por aí. Acabou que a vantagem foi só econômica, né? De você poder comprar o slot com uma diferença de preço. Sim. Acabou que a diferença de preço foi menor do que o nosso investimento, então não compensou tanto naquele momento. Mas a experiência com o Uppercut, com os profissionais da época, foi muito importante pra gente evoluir, entender mais sobre o jogo. Então a gente é muito grato por todo mundo que passou por aqui. E faz parte do aprendizado, né? De querer conectar com o jogo, de fazer algumas apostas. Então foi mais nesse sentido. Ah, mas eu acho que o fato de vocês já estarem lá antes, eu acho que já dá uma ajuda também. Apesar da Fúria ser grande, né? Ser muito grande, o fato de ela já estar no CBLOL, eu acho que não foi só a diferença financeira, sabe? Ah, você já tá, você não vai pagar esses X mil a mais. Sem dúvidas. A impressão que vocês deixaram de trabalho, com certeza ajudou também na hora da seleção, na primeira seleção. Eu acho que assim, olhando pra hoje, acredito que é muito mais fácil entender a Fúria como uma das maiores organizações de esportes do mundo Facilmente. e tudo mais. Naquele momento a gente não era tão grande, a gente não tinha tantas operações de modalidades diferentes. Então o LoL foi o segundo maior investimento que a gente fez naquela ocasião, então de grandes lines, de trazer uma operação diferente, de rolar essa compra de uma outra operação. Então acho que foi um passo importante, assim, eu não arrependo de nada, assim, a gente conheceu pessoas maravilhosas, tem profissionais que continuam com a gente até hoje também, então, tipo assim, faz parte do processo de evolução, faz parte da aposta que a gente fez pra estar no CBLOL, e eu acho que faz parte da nossa trajetória. Então, assim, sem arrependimentos, na verdade, é só a gratidão, assim, por todo mundo que passou por aqui. E justamente por causa desse início da Fúria, eu acho que teve essa, como você mesmo falou, né, entre aspas, uma terceirização da operação. Eu acho que isso causou um impacto em algumas pessoas que acompanham a liga, que até hoje elas acham que a Fúria é distante do LoL. Justamente porque, pô, todo mundo quando fala Fúria, você pensa em quê? CS, Fallen, sabe? Porra, Cacerato. Sim, a galera absurda, sabe? O melhor time de CS que a gente tem no Brasil na atualidade, pá. Então eu acho que essa primeira impressão que você pensa em Fúria automaticamente vai pro CS. Muitas pessoas ainda têm uma impressão que, assim, eu
com tranquilidade eu posso falar com a impressão falsa, mas é porque eu tô dentro e eu sei disso, que o LoL da Fúria tá lá, sabe? Parece que pra algumas pessoas a Fúria está no LoL, mas não tá vivendo o LoL, ela vive o CS, coisa e tal. Você acha que esse impacto, essa conversa com a comunidade acabou não sendo feita de uma maneira que vocês achavam da melhor maneira possível? Porque vocês tiveram grandes lines, vocês tiveram grandes nomes. Pré-franquia, vocês, apesar do resultado ter sido péssimo, vocês trouxeram um dos maiores ídolos da minha vida, que foi o Diamond, né? Diamond Proxy. O cara é uma lenda, só que aqui foi terrível, né? Então, houve investimento, houve uma ideia. Só que eu acho que o fato disso ter começado dessa maneira e talvez a Fúria não ter conversado tanto com a comunidade de LoL, passou essa impressão de que a Fúria LoL é um braço da Fúria que ela tem uma gestão paralela, coisa que não é. Mas por que você acha que isso aconteceu? Eu acho que é possível isso acontecer. A gente passou por um período que algumas equipes dominaram o cenário do LoL, né? Red Kennedy, Spain, Loud e tudo mais. Então, cria essa impressão de que a gente não tá fazendo o máximo que a gente poderia fazer. Mas, na verdade, sim, a gente tava fazendo sim, investindo na categoria de base, trazendo jogadores, apostando em imports em alguns momentos, tentando mudar a comissão técnica. Só que quando o resultado não vem, é tudo sobre resultado, né? E a gente entende como o torcedor pensa, a gente respeita muito. Dentro da nossa operação mesmo, a Fúria, no Brasil, é a única equipe que está em todas as grandes modalidades de esportes, né? Então, você pega Counter-Strike, Valorant, LoL, Rocket League, Rainbow Six, todas as grandes ligas e tudo mais, a gente está posicionado. Então, fica uma sensação de que a gente não dá atenção devida para a modalidade que você é mega fã. E todas são timões, né? É importante ressaltar isso. Todas são mega times. Exato. Então, tipo assim, já foi campeão internacional de várias modalidades diferentes. A gente compete no nível top 10, 15 mundial de todas essas lines, né? Tirando o LoL que a gente tá aqui no CBLOL. Então, assim, fica uma sensação de que não tá com o mesmo peso, né? Porque você pega outra line lá, pô, tem o Fallen. Pra mim, o maior nome do esportes brasileiro da história. Sim, assim. Então, tipo assim, indiscutível. você tem o Fallen no Counter-Strike, mas você não tem o Fallen, entre aspas, do LoL, né? A gente tá começando a brigar agora, talvez formando esse cara pro futuro e tudo mais. E a gente volta naquela questão que o talent pool brasileiro é limitado. Bastante. Infelizmente, essa é a realidade. Então, se o talent pool ele é limitado e ele já tá meio dividido entre alguns times, você não tem muito pra onde correr, né? Então, tipo assim, você vai olhar pra quem? Os grandes jogadores já estão meio que distribuídos nas lines, nos times que já existiam no CBLOL. Foi aí que a gente falou, cara, a gente precisa formar os nossos jogadores e tentar abrir a cabeça para novas possibilidades. Nem sempre isso vem na velocidade que a gente quer. E às vezes a gente tenta acelerar, né? Traz um coreano, traz não sei o que lá. Então, assim, a gente tá tentando. Se ficou essa percepção pro fã, eu peço desculpa, nunca foi o nosso interesse. A gente investe bem, investe bastante. Investe bastante mesmo. Bastante em estrutura, categoria de base, comissão técnica. Às vezes o resultado vem, às vezes nem tanto. Mas não é falta de carinho, não é falta de cuidado. Assim, vocês, como você falou, né? Vocês têm todo o investimento, vocês vêm montando vários tipos de projetos. Essa Fúria passou por várias caras, né? Teve a Super Fúria, aí teve a Fúria agora mais dos kids, mais com grandes nomes que conseguiam render. Vocês trouxeram import, jogaram full BR, teve várias facetas. Como é que é tocado esse projeto League of Legends hoje da Fúria, né? Tipo, tem uma pessoa... Eu sei que na Fúria vocês começaram a... Não sei se compartilhar é o nome correto, mas vocês têm responsáveis por áreas agora, né? Então, como é que é essa montagem? Como é que quem toca o projeto, como é que é feita essa gestão do League of Legends e dos outros projetos também? Eu vou fazer um breve histórico aqui de uma transição que a gente passou, tá? Então, por exemplo, imagina que lá atrás a Fúria era uma equipe de Counter-Strike, que de repente começou a ter Street Fighter, que de repente começou a ter League of Legends, Rainbow Six e tudo mais. E o Jaime lá atrás, como fundador da Fúria, pensa naquela operação de Counter-Strike. Ele era fundador, CEO, manager, social media, tudo, financeiro, né? RH, jurídico, tudo que você podia imaginar, eu já fiz dentro da operação da Fúria. À medida que a operação vai crescendo, a gente vai trazendo mais pessoas, né? Traz o social media, traz o jurídico, traz o financeiro, traz o RH. Só que na parte de esportes ainda ela era muito dependente de mim, assim, né? De certa forma. Então, tipo assim, era quase que a cadeira de CEO, aí eu tinha que virar o boné e falar assim, agora, head de esportes, e vamos falar sobre LoL, vamos falar sobre Counter-Strike. E óbvio, eu não tenho o mesmo conhecimento que outras pessoas têm técnicas do jogo. Então, assim, eu me apoiava bastante em questões de comissão técnica. Falei, cara, eu preciso de ajuda, vamos pensar. Então, o meu papel, depois de um determinado tempo, era, tipo, meio que dar o norte. Falar assim, cara,
Vamos nessa direção? Vamos respeitar o nosso DNA? Vamos formar novos jogadores? Vamos para esse caminho? Isso é coisa que partiu da sua vontade. Não só da minha vontade, né? Eu como representante da Fúria, sempre levantei essa bandeira, assim, de desenvolver jogadores. Acho importantíssimo, inclusive. E assim, todas as modalidades que a gente tá investindo, a gente tem jogadores formados na casa. Em todas. É verdade. Então, assim, no Valorant, assim, no Rocket League, assim, Apex, Rainbow Six. Então, tipo assim... CS pra caramba também, né? Tipo, uma galera ali. Exato, assim. Hoje no Rainbow Six não, porque a gente adquiriu uma modalidade, uma line, né, de outra equipe, que era tricampeão mundial. Mas, assim, tem vários jogadores que foram formados no Rainbow Six também dentro da Fúria. Então, assim, a gente tinha sempre esse DNA, né? Mas o que acontece? Quando a gente pensa nessa trajetória, né, de poucas pessoas, a Fúria vai crescendo, vai tendo várias modalidades. Aí pensa lá, eu colocando o boné de Counter-Strike, o boné de LoL, o boné de não sei o que lá. Você se perde, cara, não tem como. Aí o que a gente fez? Cara, eu falei assim, putz, a gente tá competindo com várias organizações onde o League of Legends é tudo na vida delas. Assim, se a gente não se especializar mais, se a gente não olhar com mais carinho, se a gente não der mais... E não é por falta de atenção, mas colocar mais energia ou colocar mais gente pensando nessa parada, a gente vai... Não posso falar palavrão aqui. Aqui você pode, só se você não quiser, mas aqui eu falo palavrão loucamente. Obrigado, né? eu adoro falar palavrão. Então, assim, a gente vai se fuder, né? Então, tipo assim, dito isso, a gente começou a se especializar mais. Então, por exemplo, um movimento que a gente fez agora de um ano pra cá foi trazer o Maestro para ser um General Manager, né? Ou seja, você tem um General Manager de League of Legends que é independente da posição do treinador. Perfeito. Então, assim, tem um treinador que ele tem a sua posição, sua visão, sua ideia para o jogo, as suas sugestões de jogadores e de forma de jogar. Aí passa a ter um gestor da modalidade. E agora a gente também tá trazendo o Guerri, né, como head de esportes. O Guerrilha é head de esportes, aí abaixo do Guerri tem os general managers de cada modalidade. De cada modalidade. Então, assim, cada vez mais a gente vai se especializando e vai tendo mais pessoas pensando no jogo, a melhor forma, como que a gente pode trabalhar. E onde fica o meu papel hoje? Meu papel é mais de visão, o orçamento é desse tanto, a gente pode gastar até tanto. Você foi pro business, por assim dizer. O lado business, porque é onde eu consigo render mais pra Fúria, pro que a gente tem hoje de negócio. Então a gente tá se especializando mais. Adoro a parte competitiva, né? A parte que talvez que dá muito prazer, assim, do cenário de esportes. Sim. Mas hoje a gente tá muito bem cercado de pessoas com boas visões, boas ideias e que tá preparando algo bem legal, inclusive para a LTA South que a gente vai ter agora no próximo ano.